Irmãos, nesse texto nós encontramos no texto do Evangelho de João, encontramos uma das sete grandes declarações que o grande Eu Sou faz no Evangelho de João. Através dessa declaração, o Senhor ele começa a se identificar com o grande Eu Sou que apareceu a Moisés no livro de Êxodo 3,14. Ao se identificar com o pão da vida, o Senhor Jesus ele se apresenta como o alimento universal da humanidade. Quando Jesus ele se identifica com o pão da vida, ele está se apresentando como o alimento universal do homem. O pão ele é o alimento mais consumido e mais universalmente conhecido pelo homem. Jesus, ele é o alimento espiritual que mata a fome e a sede espiritual do homem. Jesus, ele é o alimento espiritual que mata a fome do mundo inteiro. É Jesus, é o que ele está querendo se identificar aqui no Evangelho de João. A importância do pão na vida do homem. Qual a importância do pão em nossa vida? Qual é o significado espiritual do pão? A importância do pão para o homem. O pão é citado na Bíblia com vários significados. O pão, ele existe vários significados na Bíblia. Quando a Bíblia fala de pão, está se referindo a algo muito mais profundo do que uma simples massa de trigo. Em Gênesis 3,19, o pão ele é citado pela primeira vez pela boca do próprio Senhor. Em Gênesis 3,19, coloca aí. E do suor do seu rosto comerá o teu pão. Essa é a primeira palavra na Bíblia que vai falar do próprio Deus, referindo a Adão. O pão ele é citado pela primeira vez pelos lábios do próprio Senhor nesse caso. Ele está se referindo a toda a necessidade básica da família. Ele está se referindo a toda a necessidade básica que uma família possa necessitar. Em Gênesis 14:18, a Bíblia vai falar que Melquisedeque, o sacerdote do Altíssimo, ele traz até Abraão pão e vinho. A Bíblia vai falar isso em Gênesis. Não foi qualquer pessoa, foi o próprio Melquisedeque, o sacerdote de Salém. Ele vai e traz o pão, traz vinho para Abraão. Pão e alimento universal do homem. O vinho também é uma bebida universal que mais tarde Jesus ele vai trazer um grande significado espiritual quando ele vai falar da ceia do Senhor. Então o pão e o vinho são algo importante na vida do homem, que o próprio Jesus ele vai trazer um grande significado para a nossa edificação espiritual quando ele vai falar da importância dos elementos da ceia, que é o que as nossas diaconias apresentaram
organizado durante a noite. Esta mesa que você vê que está bonita, preparada com o corpo e o sangue de Jesus. Em Êxodo 16:4, o Senhor lhe prometeu enviar chuva de pão para alimentar diariamente o seu povo no deserto. Em Êxodo 23:25, o Senhor faz uma promessa ao seu povo dizendo: servi ao Senhor de todo o coração, e Ele abençoará o teu pão, abençoará a tua água, e afastará do meio de vós as enfermidades. Êxodo vai falar sobre isso. Isso é a importância do pão para nós, para o homem. Em Salmo 104:15, o salmista vai estar dizendo que o vinho, ele alegra o coração do homem, o azeite dá brilho ao seu rosto, e o pão, ele fortalece o coração e dá vigor. Ele sustenta e dá força. Tudo isso é a importância, irmão, do pão para as nossas vidas. Em Mateus 6:11, Jesus, ele na primeira oração, que quando os discípulos chegam para Jesus, diz: ó Senhor, nos ensina a nós orarmos, assim como João ensinou o discípulo dele. Aí a oração que Jesus ensina ao discípulo é a oração do Pai Nosso. É uma oração muito conhecida, que ele vai falar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 14, do 13 ao 21, Jesus, ele vai multiplicar pães, ele vai multiplicar peixe e alimenta uma grande multidão. Em Mateus 14 em diante vai falar sobre isso. Esse ponto, irmão, é a importância do pão para nós. É tudo isso aí. O homem não consegue viver sem se alimentar. O homem não consegue viver sem o pão. A gente trabalha por causa do pão de cada dia. Então, Jesus, no Evangelho de João, ele se identifica com o pão da vida. Agora eu quero trazer o segundo ponto, que vai falar sobre o significado espiritual do pão. Dentro do texto de João, o significado espiritual do pão, dentro da sua grande importância universal, o pão, ele nos tira muito significado espiritual nas Escrituras. O profeta Amós, que é conhecido como um dos profetas menores da Bíblia, no capítulo 8, no versículo 11, ele vai falar que nos últimos dias haverá fome e sede, não fome e sede de água e de pão, mas sede da palavra de Deus. As pessoas estão carentes. As pessoas estão carentes não é desse pão que a gente se alimenta todo dia. As pessoas estão carentes de Deus, estão carentes da palavra. Hoje, aonde você for, se você for ser identificado como um crente, as pessoas perguntam logo: tira uma palavra de Deus para mim. As pessoas chegam para você e lhe pedem algo de Deus. Sabe o que é isso, irmão? Pessoas que estão carentes de ouvir a palavra de Deus.
Isso é o significado espiritual do pão. A Bíblia vai falar que o profeta Amós, ele profetizou isso dizendo que nos últimos dias haverá fome e sede sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a pregação, de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia vai nos revelar, irmãos, em Mateus 4,4, que Jesus disse para o tentador, dizendo: olha, não só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. O pão é muito bom para alimentar e deixar nós gordos, fofinhos, mas o espiritual é mais importante. Se alimentar, como falou o Salmo 104, ele vai falar que o vinho alegra o rosto, o azeite deixa brilhoso, mas o pão ele revigora as forças, ele deixa a gente forte. Mas também a gente tem que entender o lado espiritual da vida. A vida não é só de comer e beber. A vida não é só de comer. A gente temos que parar para entender o mundo espiritual. E para entender o mundo espiritual tem que estar no espírito. Porque quem está na carne não compreende as coisas que vêm de cima. Foi o que foi pregado aqui na escola de profeta. Quem é carne, quem é espírito. A carne desperta as coisas aqui, e o espiritual só de cima. Então o pão, ele simboliza alimento para a nossa vida, mas a gente tem que ver também o significado espiritual do pão. E Jesus entendeu isso quando ele passou 40 no deserto e teve fome. E quando a pessoa está com fome, a primeira coisa que aparece é alguém para dar comida. E Jesus não estava precisando de comida. Jesus estava precisando se encher de Deus, do Pai. Não que Jesus não estava querendo comer, ele estava com fome. Mas ele esperou o tempo certo, a hora certa, de ser alimentado pelo Pai. Porque o diabo, o tentador, apontou e disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí o Senhor diz: não sou de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do meu Pai. Mateus 26, do 26 ao 30, Jesus ele dá um novo significado, o pão que simboliza o seu corpo, que é partido por vós. Ele apresenta também o vinho, que simboliza o seu sangue, que é derramado por nós para redimir os nossos pecados. Ele vai falar isso no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. João 6,35, Jesus diz: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Crê tu nisso? Jesus ele está nos orientando, irmão, a nós vivemos tanto o mundo físico como o mundo espiritual. E os crentes estão perdendo essa visão. Os crentes, ele está focado só na carne e esquece o espiritual. Os crentes hoje querem viver só de churrasco, só de praia, e esquece de se alimentar do que é espiritual. Irmão, participar de churrasco é bom, bater um rachinha é bom, estar na praia é bom, mas a gente não pode esquecer do espiritual.
Olha o que é que está acontecendo. Os crentes que é espiritual estão sendo cardudo, não consegue mais jejuar, não consegue passar meio dia sem se alimentar. Olha o que é que acontece. Aí vem o tentador e a tenta. Por quê? Porque está na carne. O jejum, ele serve para matar a carne, para matar a vontade de se alimentar. Se você só vai entender isso quando você dividir o espiritual do carnal. Qual foi o dia que você jejuou? Não precisa me responder, viu, irmão? Isso é uma pergunta pessoal. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você pagou o preço por algo em jejum? Não precisa me responder, isso é uma pergunta pessoal que vai fazer para você, Deus. Nós, homens e mulheres de Deus, bem que soubesse, para a gente pregar isso aqui, irmão, a gente teria que passar um dia de jejum para a gente pregar aqui. Se os pastores e alguns irmãos soubessem da importância, irmão, do mundo espiritual. Hoje é diferente. Hoje o crente passa o dia todo na bagaceira. Aí vem para a igreja com uma barriga desse tamanho e vem pregar na carne, irmão. Porque o crente ele tem que jejuar. Ele tem que preparar o espiritual. Não, pastor, não é pecado você se alimentar, comer bem. Não é pecado, não, é bom. É a única coisa que nos resta para os crentes é comer. Porque o crente não bebe, o crente não fuma, o crente não faz mais nada, só comer. Mas também os crentes se aproveitam, viu, irmão? Não, irmão, a gente tem que pagar preço, a gente tem que jejuar. Quer sair para comer dia de domingo na churrascaria? Pelo menos no canto que a gente passa ali, a gente vai comer lá, não tem nem cadeira mais, porque os crentes, rapaz, parece que o irmão levou foi a igreja, doido para comer lá na pizzaria onde a gente come. A gente tem que ficar lá na fila, esperar os irmãos comer, para a gente entrar. Só crente. Aí eu chego lá, quando eu vou, às vezes quando a gente vai para lá, eu tenho que comer lá pelo telefone, para separar uma cadeira, porque se eu for assim, de cara, eu fico no meio da rua esperando. Que é cheio de crente, que é bom, irmão. É a única coisa que nos resta é se alimentar, é comer. Mas Jesus, ele disse que não é só do pão que a gente tem que viver, não, irmão. A gente também tem que viver o espiritual. Porque para Deus agir no culto de ceia, para Deus agir no culto da família, para Deus agir no culto de missão, para Deus agir na escola de profeta, para Deus agir na oração, para Deus agir na vida das crianças, para Deus revelar, para Deus mostrar, a gente tem que deixar as nossas vontades no segundo plano. Eu não posso passar o dia na praia me bronzeando, bebendo água de coco e de tanguinha e chegar aqui e Deus profetizar, porque Deus não vai usar, irmão. Porque para Deus usar na mensagem, na revelação, no louvor, até no louvor, a gente temos que tirar tempo para Deus. Não é porque eu tenho um dom na mensagem, não é porque eu tenho um dom na pregação, eu tenho um dom no ensinamento, não é porque eu tenho uma voz de locutor, não é porque eu canto bem, eu conheço todas as músicas de todos os cantores, que eu vou chegar aqui e vou cantar de qualquer jeito. Muita coisa não acontece na igreja, irmão, por causa de nós mesmos, porque o Espírito Santo está aqui, irmão. A Bíblia diz: aonde tiver 2, 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. A Bíblia aqui diz, irmão. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Aqui tem uma quantidade suficiente para Deus estar, irmão.
Então, onde Deus está, algo acontece. Mas para algo acontecer, olha para cá, eu tenho que me esvaziar de mim mesmo. Eu tenho que dizer para minha mulher, se aguenta aí, porque eu vou entrar no propósito de Deus. Ei, minha filha, hoje não tem passeio, hoje não tem churrasco, hoje não tem praia, hoje eu quero pagar o preço, porque eu quero ver Deus me usando. Deus, Ele quer nos usar, irmãos. Mas Jesus disse: não é só de pão, não é só de alimento, Satanás. Espera aí, ó, eu estou aqui no deserto, eu estou com um propósito, certo? Não vem para cá com seus pãozinhos com queijo, não. Não vem para cá com sua torta de frango, com bolo. Eu quero receber de Deus. Foi isso que Jesus quis dizer. Jesus estava dizendo, sabe o que Jesus estava dizendo para Satanás? Eu estou aqui, Satanás, me preparando, porque eu tenho um ministério de 2 anos para frente. Eu tenho um ministério de 2 anos e meio para frente, de 3 anos e meio para frente. Então eu não posso chegar em Jerusalém, eu não posso chegar em Jerusalém de qualquer jeito. Eu tenho que ir no Espírito. Jesus, ele era meu irmão, eu já preguei aqui sobre isso. Jesus sentia as mesmas nossas necessidades. Jesus fazia também as suas necessidades como nós fazemos. Ele era homem. Não existe esse negócio de 100% Deus, 100% não, está na Bíblia, irmão. Quem tem que irmão, Deus era 100% homem, 100% Deus. Não existe essa palavra 100% Deus, 100% homem. A Bíblia vai falar que ele se esvaziou da sua glória e passou a habitar no meio dos homens. Jesus poderia ter cedido às tentações do deserto? Poderia. Mas você sabe por que ele não fez isso? Porque ele veio num propósito. Você sabe qual é o melhor dia que tem para jejuar? É o dia de fertilidade. Como diz aqui a nossa diaconisa, a palavra difícil. Fertilidade. O melhor dia de jejuar é no Ano Novo, é no Natal, onde tem aquelas comidas gostosas. Aí é o dia que você. É o melhor dia que tem para jejuar, para você passar o dia em jejum. Obrigado, meu jovem. É o melhor dia que você tem para jejuar. Porque é onde tem aquele chester na mesa. É onde tem aquela Coca-Cola suada, bem geladinha, chega na pedrada. É onde tem aquele bolo da nossa diaconisa Rochelle, assim, com a coberturazinha, para comer com uma colherzinha, coisa boa. Essa é a época da gente jejuar, irmão. É onde você está ali e você não vai ceder. Lembra de Daniel? Estava lá um bom banquete do rei, carne assada, churrasco, Coca-Cola, tinha tudo. Aí ele disse: eu não vou me envolver com as iguarias do rei, eu vou ficar na minha, eu vou me jejuar, eu vou fazer um propósito, eu vou me alimentar só de legumes. O que foi que aconteceu? Quem estava na carne, quem estava no espírito, Daniel estava no espírito. Quando o chefe da corte viu as duas equipes, o carnudo e o espiritual, viu que Daniel e os seus amigos, os seus rostos brilhavam. Por quê, irmão? Porque Daniel, ele estava num propósito, um propósito de servir a Deus. Agora, vem aqui o que aconteceu quando Daniel, ele rejeitou o banquete do rei. Lá na frente, irmão, lá na frente, Deus deu a interpretação de Daniel. Irmão, Deus só mostra, revela quem está na brecha.
Deus ele pode usar qualquer um, do porteiro ao altar, que Deus ele não faz acepção de pessoa. Mas se você tiver uma vida de retidão, santidade, de jejum, de oração, Deus ele vai honrar a tua fé, o teu sacrifício. Daniel, ele não bebeu, viu? Ele não comeu carne, ele não participou da mesa, ele não fez nada, ele se separou. Ele disse: Senhor, eu vou comer só uva, banana, uns legumes, porque eu não quero entrar na carne, eu quero ficar light. E olha que Daniel ficou light, nem pessoa de academia, viu, irmão? E quando estava todo mundo assim, comendo perna de frango, carne, as Coca-Cola, e ele estava lá só na dele. E no dia que o rei sonhou, ninguém tinha as interpretações. O rei ele teve um sonho, ficou doido. Uma mão que escrevia na parede, a maior festa, estava todo mundo na carne, estava todo mundo bebendo, estava todo mundo se fetizando. Aí do nada aparece uma mão escrevendo 3 palavrinhas. Aí o rei ficou doido. Aí disse assim: não, eu bebi demais, eu estou bêbado, o vinho me pegou. Não, mas ele tinha tido uma visão. E ele queria a interpretação do sonho. É aí aonde entra, irmão, quem é e quem não é. Agora, se Daniel tivesse participado da mesa, se Daniel tivesse na carne, comendo da mesa, saboreando as farofas, Deus não encontraria ninguém para abraçar a revelação do sonho. Ninguém para interpretar o sonho. Aí todo mundo disse, o rei disse que vai mandar matar todo mundo que não souber. Ajuda aí os bruxos, todo mundo. Aí Daniel disse: não, tem calma aí, vai dar certo. Por que Daniel disse que vai dar certo? Porque Daniel entrou no propósito. Porque quando o crente ele entra no propósito, não vou jejuar hoje não, porque é oração, isso é meia hora. Não vou jejuar hoje não, porque é escola de profeta, escolinha no princípio de jejum. Não vou jejuar hoje não, porque quem vai pregar é o pastor, é só ele que prega. O jejum é pessoal, irmão. O nosso jejum, dependente de quem vai dar aula, dependente de quem vai pregar, dependente de quem vai cantar, a gente tem que ter a nossa comunhão com Deus, o nosso jejum. O jejum ele mata a carne e fortalece o espírito. Foi o que Jesus disse: olha, não só de bom viverá o homem. Olha, Satanás, eu estou aqui 40 dias no deserto. Eu estou aqui no propósito, eu não quero comida. Se eu quiser comida, eu tenho meu pai que manda e me alimenta. Então, o significado espiritual do pão, Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Jesus ele identifica: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. A Bíblia fala em João capítulo 6, 54, 55, Jesus afirma o significado espiritual do pão e do vinho, dizendo que a minha carne é verdadeiramente comida e o meu vinho é verdadeiramente bebida. Os judeus estavam interpretando as coisas, estavam achando que Jesus era canibal. O que ele está querendo dizer? Que a gente vai ver a carne dele, o sangue dele? Que história é essa? Irmãos, se nós comemos e bebemos do sangue, pois é a carne verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida, Jesus ele o ressuscitará naquele grande dia. 1 Coríntios 10, 16,
Paulo afirma que o pão que partimos na ceia é o pão da comunhão com Cristo. É o pão da comunhão com Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmão, Ele é o alimento que mata, que mata a fome espiritual no mundo. Ele é o pão vivo que desceu do céu, que deu vida, alimento eterno. É um maná escondido. Ele é a árvore da vida. Jesus, Ele é tudo isso. Jesus, Ele identifica na carta do Evangelho de João o grande eu sou. Que eu e você nessa noite, irmão, nós não viemos sair daqui sem compartilharmos do corpo e do sangue de Jesus. Por quê? Porque a própria Bíblia fala que aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte com ele, está na Bíblia. Tem um bocado de crente aí que falta aleatório. Ah, não vou passear hoje não, porque eu estou com raiva da irmã. Ah, não vou passear não, porque eu estou com raiva do pastor, estou com raiva da fulana, estou com raiva da mulher da oração, estou com raiva da missionária, estou com raiva do irmão que mexe aqui na mídia. Aí a pessoa esquece que se ele não compartilhar isso aqui, ele tem parte com Deus. Porque aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Deus vai dizer isso. Aí as pessoas pensam que é só mais um culto de ceia. Não, irmão, isso aqui é algo espiritual. Quem está falando que não vai ter parte com ele, não é o pregador, é Deus, é Jesus. Que você nessa noite não saia por essas portas sem compartilhar do pão da vida. Que você não saia daqui sem compartilhar do corpo do sangue de Jesus. Não tenha isso aqui como uma brincadeira de pastor. Não tenha isso aqui como uma brincadeira religiosa. Isso aqui é coisa séria, meu irmão. E eu vejo o crente comendo, bebendo sem propósito. Isso aqui é algo sério. Se você entender isso aqui, a realidade disso aqui, você não brincaria com a ceia do Senhor. Porque os que estão brincando estão morrendo, viu, irmão? Estão morrendo. Cadê aquele irmão que estava do teu lado, que ele estava até glória e aleluia? Cadê aquele irmão que tomava a ceia, que estava do teu lado, que não está aqui hoje? Ah, pastor, ele morreu. Não, morreu não, irmão, está vivo. Mas ele pode estar morto espiritual, irmão. Paulo escrevendo as suas cartas em Coríntios capítulo 11, onde a gente faz todo o processo da ceia. Lá no finalzinho Paulo vai dizer assim, ó: examine-se o homem a si mesmo como neste pão. Pastor, uma pessoa junta pode cear. Pastor, uma pessoa que está bêbada pode cear. Pastor, um irmão que fuma pode cear. Um irmão que bebe pode cear. Ele é quem sabe, ele que tem que examinar, não é ele. Porque a própria Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Eu não posso dizer uma pessoa que está junto que ele não vai cear. A decisão dele, não é minha. Porque está aí, ó. Paulo ele vai dizer:
examine-se. O homem, assim mesmo, ele tem que se olhar. Eu sou pregador, pastor, irmão, batizado nas águas, eu tenho que me examinar. Eu tenho que me examinar. Posso ter aborrecido a minha esposa, não sei, posso ter magoado meu filho, eu tenho que me policiar. Para depois eu beber do cálice do sangue. E tem muita gente, irmão, que está brincando, viu, irmão? Está brincando com isso aqui, ó. E Paulo, ele vai dizer, tinha muita gente brincando na ceia, viu? Está lá na carta de Corinto, estava todo mundo brincando. Bebia, comia, bebia. Aí Paulo disse: olha, porventura não vos vergonho disso? Porventura vocês não têm casa para comer, para beber? Paulo estava querendo dizer: pessoal, aqui não é um piquenique não, pessoal. Um tem muitos e despreza quem não tem. Ei, você que tem muito, come apressadamente a sua ceia, não está pensando em quem não tem. Olha, porventura, se você não tem, come em casa, está com fome, come em casa. Paulo está querendo dizer: aqui é a ceia, aqui não é brincadeira. Aí Paulo vai ensinar a igreja que eu recebi que também você ensinei. Na noite que foi traído, tomou pão dentro da noite e disse: comei isso que é meu corpo, que é partido por vós. Fazem isso em memória de mim. Semelhantemente, depois ela tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazem isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer o pão, beber o cálice, indignamente será culpado de pecar contra o corpo do Senhor. Aí Paulo vai dizer: examine-se, pois, a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Diz para a pessoa que está ao teu lado: irmão, não brinca com a ceia, não. Eu prefiro que você saia daqui sem cear do que você brincar com a ceia. Mas eu estou com raiva da irmã ali, eu vou ficar aqui só comigo e Deus me conhece. Tem um negócio que Deus me conhece, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo, que quem estava errado era a irmã, não é eu. Deus sabe de tudo. Irmão, entre o errado e o certo, a gente tem que fazer o que é certo. Ah, pastor, mas quem errou foi a fulana, mas eu não estou querendo cear, meu irmão. Eu não estou preocupado quem está certo e quem está errado. Eu quero partilhar do corpo e do sangue de Jesus. Então eu tenho que descer. Aí você sabe o que acontece? Aí os crentes preferem faltar o culpa. Não, porque eu não estou com enxaqueca. Deus sabe que eu estou com enxaqueca. Só para não perdoar o diácono Cosmo, só para não perdoar a obreira, só para não perdoar o diácono. Prefere ficar em casa. Irmão, o pão, ele tem outro significado muito mais importante do que no mundo espiritual. Isso aqui, as diaconias, onde elas trabalharam aqui até os horários, para deixar tudo isso aqui organizado. Isso aqui não é brincadeira não, irmão. Para isso aqui acontecer, houve um pagamento de preço. As irmãs deixaram seus afazeres, deixaram seus compromissos pessoais para estar aqui, irmão. Houve um preço para que tudo isso aqui viesse a acontecer. Aí as pessoas simplesmente brincam com coisa séria. Não saia daqui, irmãos, sem compartilhar do corpo e do sangue de Jesus. Se for preciso perdoar, perdoa. Se for preciso abraçar, abraça. Se for lá, pastor, mas quem errou foi ele, mas foi eu não, viu? Irmão, está querendo cear? Vai lá e dá um abraço na irmã, dá um abraço no irmão, perdoa ele.
for atrás de quem gosta, de quem não gosta de mim, eu não era mais nem crente. Se eu for atrás de quem gosta, de quem não gosta, eu tenho que fazer a minha parte, irmão. Os crentes nunca vai ser bem-vindo, ele sempre vai ser odiado por alguém. Se tem uma população que gosta de crente, tem duas populações que não gostam. Então Paulo, ele escrevendo as suas cartas, ele vai dizer: se porventura, tenha paz com todos. Se for para perdoar, perdoe, mas não tome a ceia dignamente. Eu já vi, foi pessoa tomando ceia aqui lá fora esculhambando. Aí eu fico pensando assim: Jesus do céu, o que essas pessoas estão fazendo isso? Estão brincando, isso aqui não é pão, irmão. Isso aqui, no momento que é apresentado aqui no altar, ele vai simbolizar algo espiritual. A gente tem que estar num culto desse aqui, chorando, pedindo a misericórdia de Deus. Por isso que existe a ceia uma vez por mês. Porque que se for só uma vez por ano, o crente se esquece. Por isso que Jesus disse: faça isso em memória de mim. Porque é nesse momento que você vai retroceder e vai lá para o Calvário. Não vai precisar chegar na Semana Santa agora e assistir um filme do Mel Gibson, não precisa não. Porque não é o filme que nos emociona, é o que está nas escrituras, é o que tem que fazer a diferença na nossa vida. E é todos os meses. Não precisa Semana Santa para participar de uma coreografia da Paixão de Cristo, que tem igreja aí que faz uma fantasia medonha, né? Faz aquela coisa ao vivo. Não precisa disso, irmão. Basta você vir para ser com o coração puro, um coração aberto para perdoar e ser perdoado, e partilhar do corpo e do sangue de Jesus. E Jesus vai dizer: faça isso em memória de mim. Fique de perto da igreja. Fique de perto da igreja. Traz aqui o louvor missionário para mim, por favor. Feche os teus olhos, irmãos. Eu não quero que você participe de mais uma ceia. Eu não quero que você participe de mais um cálice, mais um pão. Eu quero que você remova a sua aliança com Deus. Eu quero que você faça um voto com Deus, de procurar fazer o que é certo, Deus. Feche os teus olhos. O missionário vai trazer aqui um refrão de louvor, e você que queira se reconciliar, você vai fechar os seus olhos aonde você estiver, ou se você quiser vir aqui para se reconciliar, eu vou fazer uma oração com você, e na sequência eu vou ministrar a ceia do Senhor. Sabe, filho, quero falar com você. Tenho visto teu lamento, tua dor. Você diz: Senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande que estou quase a desanimar. Olha, filho, tu já leste a minha história. Eu desci onde mora pra poder ouvir.
mais uma oportunidade, mais uma chance. Senhor, Tu és o Deus da misericórdia, Tu és o Deus do amor, Tu és o Deus da fidelidade. Senhor, esta pessoa que aí no seu canto está fazendo uma aliança, um renovo diante de Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo venha descer com a Tua graça, com o Teu perdão sobre a vida dessas pessoas. Pai Santo e Pai querido, que a Tua presença venha se fazer presente na vida de cada um, Senhor, que chora, que suplica, que pede a Tua graça e a Tua misericórdia. Deus, que o Teu amor, a Tua graça esteja voltado sobre cada cristão nessa noite de domingo. Pai, que cada um venha sair daqui renovado, restaurado pela Tua presença, em nome de Jesus. Que as palmas louvem e exalte o nome de Jesus. Vamos sentar-se a todos. Irmãos, eu quero convidar aqui o nosso diácono Bruno. Glória a Deus. Quero convidar aqui também nosso presbítero Zé Marcos, para estar nos ajudando aqui na servir a mesa. Glória a Deus. Irmãos, abre a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Irmãos, tem alguém que está com raiva de mim? Glória a Deus. Tem alguém que está chateado comigo aqui, irmãos? Glória a Deus. Se tiver, eu estou aqui para perdoar e para acender o perdão. Pedir perdão. Peço perdão aqui ao diácono Bruno. Deixa eu dar um abraço ao diácono Bruno. Bruno está tão bonito hoje, viu? Diácono Bruno. Me perdoe qualquer coisa, viu? Deus te abençoe, Senhor. Me perdoe, presbítero, qualquer coisa. Presbítero, evangelista, diácono aí, o diácono Bosco, diácono Narciso, diácono André, todos os obreiros da igreja, os obreiros que, se eu tenho magoado com alguma atitude, sei lá, me perdoe no nome de Jesus, tá bom? Nós vamos entrar agora no momento de ministração da ceia e a gente tem que estar com paz, né? Paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá Deus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei isso, que é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes o pão e bebedes o cálice do Senhor, anuncia a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor dignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, sobre a si mesmo, e assim coma deste pão e beba do cálice. Pai, a Tua palavra fala, Senhor, que depois o Senhor pegou o pão e abençoou, deu graças, dizendo: comer este que é meu corpo. Pai, diante da Tua presença, o presbítero está com o pão, Senhor, diante deste altar, que vai simbolizar o Teu corpo, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo, que a Tua presença, Senhor, venha se fazer presente, Senhor, na consagração deste alimento. Senhor, este pão natural que vai simbolizar, meu Deus, o Teu corpo, que seja, meu Deus, consagrado este elemento diante de Ti, e que todos que venham compartilhar venham fazer em memória do Teu nome. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazeis isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Pai, semelhantemente, Senhor, diante da Tua presença, eu apresento o diácono Bruno, que está aqui, meu Deus, com esse suco da uva, que vai simbolizar o Teu sangue, que foi derramado nas ruas de Jerusalém, para redimir os meus pecados, o pecado da humanidade, o pecado da igreja. Senhor, que este vinho da uva, Senhor, venha simbolizar o Teu sangue. Nessa noite de domingo eu consagro este elemento para a glorificação do Teu nome. Que todos que venham compartilhar, venham fazer isso
em memória de ti. Eu consagro esses elementos diante da tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga glória a Deus. Os nossos presbíteros vão estar servindo a mesa, enquanto a nossa missionária traz mais um louvor para a glória de Deus. Deixaram ele na
Glória a Jesus. Todos que estão aqui na sala, né? Pegou na sala, né? Fugiu. E aí? Vamos agradecer a casa. Glória a Deus. Repita comigo. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: comer isso, que é meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Comamos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tu és o pão, Pai, que desceu do céu. Tu és o pão vivo, Senhor, que alimenta, Senhor, as nossas vidas. Semelhantemente, depois de cear, pegou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Faça isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Pai, Deus, renova a tua igreja, Senhor. Senhor, renova o teu povo, Pai, nessa noite. Senhor, a tua igreja aqui renovou uma aliança contigo, Senhor. E nós não queremos sermos igual, Senhor. Nós queremos ser diferentes. Porque tudo, meu Deus, que há dentro de nós necessita ser mudado, Senhor. Muda a nossa vida. Muda, Pai, a tua igreja, o teu povo. Senhor, transforma aquilo que precisa ser transformado e traz um avivamento, Senhor, para a tua igreja, no nome de Jesus. As palmas do lugar ao Senhor. Eu vou convidar aqui o nosso companheiro Jorge para fazer aqui, para refazer o recolhimento da oferta. Obreiro Jorge, pega aqui a salva aqui, irmão Jorge. Glória a Deus. Nosso obreiro Jorge vai até os irmãos para estar recolhendo a sua oferta, o seu dízimo. A igreja pode sentar, tá bom? Enquanto nosso obreiro Jorge faz o recolhimento da oferta, quero trazer um louvor. Aí no pé do aparelho aqui, ó, não está armado não? Lá no cantinho. Glória a Deus. Renova-me ali, ó, atrás, né? Senhor Jesus, já não quero ser igual. Você pode cantar comigo? Você pode cantar comigo? Dentro
Senhor Jesus, já não quero ser igual. Necessita da presença de Deus, diga glória a Jesus. Fica de pé, minha igreja. Senhor, Pai, nós precisamos de Ti todos os dias, Senhor.